A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens, fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM e o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. A frequência de giro do ponteiro em RPM é... Olha aí, mais uma questão das trabalhosas de 2016. Provavelmente essa questão foi também uma das questões que provocou mais dúvida e que talvez tenha tido o maior número de pessoas que não conseguiram fazer. Para resolver essa questão, a gente tem que lembrar de acoplamento de polias e transmissão de movimento circular. E a gente tem que lembrar que quando a gente tem um contato direto, a gente chama de transmissão periférica. Nesse tipo de situação, a velocidade escalar linear de cada ponto da periferia do disco é o mesmo. Se a gente lembra lá do canivete de MacGyver, e aí eu recomendo que você dê uma olhada sobre a nossa aula de movimento circular uniforme, a gente tem que 2π vezes frequência é igual a velocidade sobre raio. A gente pode reescrever isso aqui então como 2 vezes π vezes frequência 1 vezes raio 1 é igual a 2π vezes frequência 2 vezes raio 2. Uma coisa que é importante é que você perceba que o 2π não faz diferença, então a frequência de rotação multiplicada pelo raio é constante, ou seja, frequência e raio são inversamente proporcionais. Mas se você olhar para a tabela, não fala sobre o raio, fala sobre o número de dentes da engrenagem. E aqui, mais uma vez, é preciso lembrar do que a gente falou nas nossas aulas. O número de dentes, que eu vou chamar de N, é proporcional ao raio do disco. Então, eu posso substituir aqui, já que é uma relação de proporcionalidade, e escrever que a frequência de rotação de um disco é inversamente proporcional ao número de dentes da engrenagem. E essa é a expressão que a gente vai precisar utilizar. Eu vou destacá-la aqui, ó, que a gente vai precisar dela já já. Quando a gente tem dois ou mais discos atravessados por um eixo comum, a transmissão nesse caso é dita coaxial. Co aqui é mesmo, axial é eixo. E nesse caso a gente tem que ômega, que é a velocidade angular de cada uma das engrenagens, é igual à própria velocidade angular do eixo. Esse D aqui apareceu de enxerido. Então, é o eixo. Logo, se as velocidades angulares são iguais, eu vou ter nesse tipo de transmissão que as frequências de rotação são iguais também. E isso é o que a gente precisa destacar. Então, muita atenção. Quando a gente tiver uma transmissão do tipo periférica, a gente tem que a frequência de rotação é inversamente proporcional ao número de dentes. Quando a gente tiver uma transmissão coaxial, as frequências são iguais. Agora, cabe a gente identificar na figura o que é transmissão periférica e o que é coaxial. Perceba que a engrenagem A está conectada no eixo do motor. Então, é coaxial. Eu já posso, então, dizer que a frequência de A é igual à frequência do eixo do motor. Perceba que A e B estão conectadas pela periferia, é só você olhar para o desenho. Então, eu tenho que a frequência de A vezes o número de dentes da engrenagem A é igual à frequência de B vezes o número de dentes de B. Perceba também que a engrenagem C, olhe bem atento na figura,
está no mesmo eixo, tem um pino comum com a engrenagem B. Então eu já posso dizer que a frequência de C é igual à frequência de B. Perceba que C está em contato pela periferia com o eixo da engrenagem D. Logo, a frequência de D vezes o número de dentes de D é igual à frequência de C vezes o número de dentes de C. E, por fim, perceba que o ponteiro está preso no mesmo eixo que a engrenagem D. Então, a frequência que a gente está procurando, que é a do ponteiro, P, vai ser igual à frequência de D. Nossa, você vai dizer quantos passos? Pois é. Então, o que a gente quer é a frequência do ponteiro, essa frequência é igual à frequência de D. Mas para encontrar a frequência de D, eu preciso da frequência de C, que eu não sei quanto é. Mas sei que a frequência de C é igual à frequência de B. Mas eu não sei quanto é a frequência de B. Mas eu posso encontrar a frequência de B sabendo quem é a frequência de A, que é igual à do motor. Então, a primeira coisa que eu vou descobrir é quem é a frequência de B. Para isso, eu vou escrever a frequência de A, que é igual à do motor, 18 RPM, vezes o número de dentes da engrenagem A, que é 24, é igual à frequência de B, que eu não sei quanto é, vezes o número de dentes da engrenagem B, que é 72. Perceba que a gente pode fazer uma simplificação aqui, ó, dividindo todo mundo por 24. 24 dividido por 24 é 1, 72 por 24 dá 3. Então, a frequência FB está multiplicada por 3, o 3 passa dividindo, vai ser igual a 18 dividido por 3, a frequência vai ser igual a 6 RPM. Achei quem era a frequência de B, eu também já achei quem é a frequência de C, porque C e B são iguais. Sabendo quem é C, eu posso achar quem é a frequência de D. Bora substituir. Fazer em azul aqui para destacar. A frequência de D, que eu não sei quanto é, vezes o número de dentes de D, que é 108, é igual à frequência de C, que a gente acabou de encontrar, vale 6, vezes o número de dentes de C, que é 36. Perceba que, de novo, a gente pode simplificar. A gente pode dividir, por exemplo, por 36. 36 por 36 dá 1, 108 por 36 dá 3. De novo, a gente vai então passar esse 3 que está multiplicando, dividindo, e a gente vai ter que a frequência de D é igual a 6 dividido por 3. A frequência de D é igual a 2 RPM, e como a frequência de D é igual à frequência do ponteiro, a gente acabou de encontrar a resposta. A frequência do ponteiro vale 2 RPM. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra B. B de boazinha, questão trabalhosa. Atenção, você precisava entender as relações de proporcionalidade e identificar na figura cada um dos tipos de ligação, na verdade, cada um dos tipos de transmissão. Aqui você tinha coaxial, aqui você tinha periférica. Aqui você tinha de novo coaxial. E aqui no final também, ó, quase fora aí da linha de quadro, ficou coaxial. E essa expressão aqui porque ela era periférica. Então você tinha que identificar todos esses passos e na hora de fazer a conta, até que a conta era simples, mas tinha que entender tudo isso para poder armar o problema. Tranquilo?